Olá a todos vocês, cá estamos novamente com a sequência dos nossos estudos de toda terça-feira em nosso canal, estudando a obra Nosso Lar, autoria do Espírito André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, capítulos que estão aqui à sua disposição, gravados, inclusive na descrição do YouTube você encontra os poemas da nossa querida Ilza Godinho, de Blumenau, Santa Catarina, o que é uma alegria para todos nós. Basta acessar aí a descrição do YouTube para deparar-se com esses poemas específicos para cada capítulo. E estamos hoje no capítulo 47, episódio 47, A Volta de Laura, quase concluindo a obra. Depois de vários meses apresentando esses estudos, eu e Américo Sucena estamos muito felizes por esse trabalho quase concluído. Faltam apenas 3 capítulos. Com este, nós estamos quase concluindo. Então, é uma alegria muito grande nos dirigir a vocês. Como toda noite, às 21h45 das terças-feiras, temos essa possibilidade. Bem-vindos, pois, ao nosso estudo. Américo Sucena, nós vimos em comentários anteriores que a mãe de André Luiz revelou a ele que vai reencarnar. E André revela aqui, relembra, que não só a mãe dele se preparava para regressar, já tínhamos notícias em capítulos anteriores que Dona Laura também voltaria aos círculos terrenos. É interessante porque, estando na vida espiritual, existe esse movimento, tem quem chega e tem quem embarca. Então, nós vamos nos acostumar a isso, né? Aqueles que estão lá há mais tempo estão na mira de embarcar para a Terra, e aqueles que estão chegando à vida espiritual, nós vamos receber, e vamos nos despedir daqueles que partem também. O capítulo, ele dedica boa parte aqui nos seus primeiros parágrafos a este momento que designa esse retorno pela lei da reencarnação dessa personagem, mãe de Lísias, na encarnação anterior, cujo esposo já retornou para a reencarnação e ela agora está se preparando para retornar também. E André vai descrever aqui as homenagens que ela recebia de amigos na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviços na colônia. Américo, um prontuário espiritual do tempo de permanência em nosso lar aqui. Prontuário. Interessante, o Departamento de Contas, aqui não fala, mas dá a entender que é o Departamento de Contas do Auxílio, do Ministério do Auxílio, onde a Laura trabalha. Eu imagino que cada ministério tem o seu departamento de contas para contar as horas. É claro, quando alguém sai de um departamento e vai para outro, tem que dar saída num para entrar no outro, né? Isso vai acontecer no próximo livro da série, porque o André Luiz vai sair do departamento do Ministério da Regeneração e vai trabalhar subordinado ao Ministério do Auxílio. E tem um esquema de contagem de tempo, né? Porque como a programação da reencarnação depende disso, dos méritos e deméritos de cada um de nós, então quem vai reencarnar precisa avaliar, junto de mentores, de amigos, as melhores opções para a sua reencarnação. Nessa altura do campeonato evolutivo, não há quem de nós não tenha planejado minimamente a reencarnação, porque ninguém vai fazer um bate-volta daqui até a Baixada Santista, dista aqui 1 hora e pouco de São Paulo, né? Sem planejar minimamente, saber se tem dinheiro na carteira, se vai ficar um dia, se vai ficar 2, se leva a muda de roupa, se leva alguma coisa para comer. Não pode esquecer do remédio para tomar, conforme a idade. Só que isso é tão automático, para 1, 2 dias, ninguém percebe que está fazendo um planejamento. Agora, quem é que vai reencarnar e ficar na Terra 80, 90 anos, sem planejar minimamente o que vai fazer? Então, todos nós, nessa altura do campeonato, estamos planejando. Há aqueles que não têm planejamento nenhum. É o caso
criaturas infantis que existem na vida espiritual, e nós contamos o caso do Laerte no capítulo passado, que não tem muito direito a escolher. Quem escolhe por ele é alguém que tem conhecimento das necessidades dele e vai ajudá-lo. Foi muito bom que você usou aí a expressão méritos e deméritos, porque é o que influi decisivamente num planejamento como esse. E quando a gente vê em falar aqui notificação entregue pelo Departamento de Contas, isso não é sinônimo de burocracia, mas de uma organização mínima. Aqui na Terra daria mais trabalho para obter essa ficha, essa notificação, mas lá no mundo espiritual foi simples, o cara foi levar para ela, olha que diferença. O funcionário foi entregar. O André vai descrever aqui que numerosas famílias da colônia foram saudar a companheira, como numa despedida, praticamente, que estava prestes a regressar. Mas a senhora Laura estava um pouco concentrada, expressão mais grave, preocupação com o retorno, o que é muito natural, Américo, porque verdadeiramente, da mesma forma como aqui nós nos apegamos à vida material e ninguém deseja retornar assim tão simplesmente, nós queremos adiar o retorno. No mundo espiritual, a circunstância deve acontecer também, porque se acostuma com a nova realidade e, no caso dela aqui, preocupada com o esquecimento do passado, né? Quando vai perder a memória, pelo menos temporariamente. Esse é o medo de morrer ao contrário, ou seja, o medo de nascer, né? Nós temos medo de morrer porque a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado. E quem vai nascer fica com medo de nascer. É interessante esse mecanismo, porque o maior medo, acredita, é de quem vai nascer, porque a vida na Terra tem uma série de altos e baixos. O esquecimento do passado é um dos fatores que contribuem em relação a isso, mas nós precisamos nos desvincular do passado, não no sentido da experiência, porque essa experiência vai conosco, porque as nossas tendências, as nossas habilidades, quando reencarnamos, elas estão com a gente. A gente pode observar uma criança pequena, as tendências que ela tem, às vezes até profissionais já aparecem lá. Aquela criança que gosta de brincar de médico, o outro de brincar de fazer comidinha. Você percebe tendências. Às vezes elas não se firmam com o tempo, aparecem outras atividades. Mas se a gente observar, a gente traz essas informações entre habilidades e também tendências, né? As nossas tendências são muito fortes, a gente percebe, dá para saber exatamente o que a gente fez na encarnação imediatamente anterior, porque ninguém muda as tendências assim muito rapidamente. É um processo lento e complicado. O pessoal aqui que está acompanhando e visitando e saudando, cumprimentando, reconhecendo a importância do retorno, todo mundo está reconhecendo os méritos dela no retorno, considerando a ficha de serviços que ela possui. O próprio funcionário que foi lhe entregar essa notificação e os demais visitantes que ali estão na residência, participando deste diálogo, exaltam que é preciso voltar à reencarnação nas condições dela, é muito bom, porque ela tem méritos, tem amparo do marido que já regressou, e as filhas, os filhos que ficam no mundo espiritual e que lhe serão amparo constante nessa questão. Mas, mesmo assim, ela está um pouco relutante, e o próprio ministro Genésio interferiu aí, não se deixe levar por conjecturas, precisamos confiar na proteção divina. E olha que a dona Laura é um espírito muito equilibrado, Américo. E mesmo assim ela está enfrentando aí as agruras da própria dúvida. Dá um certo frio na barriga quando a gente vai reencarnar também. E é interessante que ela tem milhares de horas de serviço, né, que a credencia para obter uma série de auxílios, né? Eu não lembro exatamente quem falou isso, mas a informação que não está no livro, mas alguém comentou, imagino que Chico Xavier ou alguém que viveu mais intimamente com ele, eu só registrei isso, porque ela disse que um dos problemas que ela teve na Terra, na encarnação anterior, foi ter a tipagem do sangue como RH negativo, que é um tipo de sangue difícil, que não facilita transfusões e tal.
nem para dar, nem para receber. Então, ela tinha essa preocupação. E o ministro garantiu a ela que ela não teria mais esse problema, exatamente em função dessas horas acumuladas de serviço na vida espiritual, que ela não ia ter esse problema. Então, esse era um dos medinhos da dona Laura na hora de enfrentar a reencarnação. Inclusive, o próprio Clarencio recomendou cuidados específicos na questão genética para a formação do novo organismo dela, que se formaria a partir da concepção de seus pais, né? Para que ela encontrasse um corpo onde esse problema não existisse. Ela trazia uma espécie de preocupação mais expressiva com essa questão do tipo sanguíneo, inclusive ela é falado aqui no capítulo. Veja você, Américo, que são detalhes que às vezes a gente não pensa neles, mas os espíritos se preocupam também com isso. A maioria de nós aqui participa do planejamento, a não ser aquelas criaturas muito infantis, porque já temos capacidade de discernir, apresentar preocupações ou apresentar até ideais ou ideias ou anseios na área do progresso, solicitando provações mais difíceis ou mais fáceis, medianas, etc., para alcançar determinado ponto evolutivo que nós desejamos no combate a uma imperfeição. E aqui nós vemos uma preocupação com o esquecimento do passado e também com o tipo sanguíneo, que é declarado no capítulo. Diz que ela ia ter problemas, ela teria preocupações relativamente ao sangue, mas depois eu vi que é essa referência do sangue tipagem RH negativo, é bem específico, isso não está escrito. Diz que o problema é sanguíneo, mas alguém comentou esse detalhe e acredito que Chico Xavier tenha dado essa informação. Américo, essa questão, além do tipo sanguíneo, a preocupação da dona Laura e o esquecimento do passado, nos remete ao Livro dos Espíritos, quando vamos no item específico do capítulo 7º, em que nós vamos abordar lá da volta do espírito à vida corporal. Nós temos lá a pergunta, por exemplo, eu destaquei uma pergunta apenas, deixei reservada aqui, a questão 333 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? E os espíritos responderam: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse destino é de todos. Por outro lado, na questão 392, específica sobre o esquecimento do passado, que é uma circunstância também citada aí, a pergunta é: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Esta circunstância nos remete, Américo, mesmo para os espíritos mais experimentados, mais maduros, mais elevados, a circunstância da continuidade do aprendizado, deixando o passado amortecido, da lei de Deus, esse esquecimento necessário para os progressos do espírito. Isso vale para planetas de expiação e provas, planetas primitivos, que são planetas antes do estágio expiação e provas, e acredito que valha também, por um bom tempo, ainda na regeneração. Por quê? Porque os nossos relacionamentos de conflitos ao longo dessa trajetória significa que nós vamos encontrar tanto as criaturas com quem nós nos damos bem, com aquelas com as quais nós não nos damos bem. E lembrar do que aconteceu atrapalha os relacionamentos. A gente já nota, quando a gente não gosta de uma pessoa no primeiro momento, né, já tem uma energia, assim, um fluidinho que já faz a diferença
Imagine se a gente soubesse do que aconteceu entre essas duas pessoas, né? Então, nós precisamos desse esquecimento ainda. Dia virá que isso não mais será necessário, quando nós tivermos feito grandes saltos evolutivos, então provavelmente nós vamos lembrar com mais facilidade. Mas há espíritos que lembram de coisas, né? Por exemplo, o Chico Xavier lembrava de várias encarnações, né? Eu me lembro que ele se referia a uma companheira que chegou a ser diretora aqui no Mãos Unidas, presidente até no Mãos Unidas, e quando eles se encontravam numa livraria aqui em São Paulo, de livros espíritas, onde ela trabalhava, ele se referia a ela, né? Barcelona, Barcelona, tem coisa lá em Barcelona. Ele sabia das coisas, nunca contou, ela sempre perguntava, mas o que aconteceu lá? Ele não falava, mas ele dizia que ela esteve encarnada em Barcelona, e provavelmente ele passou por lá. Que coisa interessante. Américo, e dentro dessas preocupações de Dona Laura, né, em que o ministro Genésio está ali ajudando a superar essas conjecturas, ele pede para ela, diz para ela que é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio. Ele vai dizer para ela. E nessa questão em que ele fala para ela, não pense em possibilidades de fracasso, mentaliza a probabilidade de êxito e destaca aí a alegria de auxiliar antigas afeições, que você tem a frase em que ele cita essa questão para ela e que nós vamos projetar aí para os nossos amigos. A frase é do ministro Genésio, que está conversando com ela, procurando animá-la dessa preocupação que ela tem. Ele diz o seguinte: lembremos a alegria de auxiliar antigas afeições, ponderemos a glória imensa de ser útil. Então, essa é uma frase forte aí para animar a nossa Laura, né? Mas eu queria lembrar um outro fato, Orson, que está um pouquinho antes desse texto, e que às vezes a gente passa rapidinho. Repare que o governador determinou medidas diretas, você citou isso, não é? Mas olha que interessante, tem algum governador que fica sabendo quando a gente desencarna e toma medidas diretas para a gente aqui na Terra? Não. Por quê? Porque lá na vida espiritual, quem dirige a cidade, ele é o condutor, guia e modelo de todos aqueles que estão lá. Então, ele ajuda a direcionar as encarnações, dá opiniões. É claro que a decisão final é sempre do reencarnante, mas ele determinou, veja só, ele determinou providências diretamente ele para que aquele problema do sangue da Laura fosse resolvido na hora da concepção, porque os códigos genéticos estão todos lá, né? E pode ser que, se não houver nenhuma interferência, o RH negativo volta a se incorporar no corpo da Laura. E ela estava com medo disso. Então, ele determinou, olha, quem vai acompanhar a Laura lá no Reencarne, toma cuidado lá. Porque nós sabemos, porque em outro livro, os espíritos cooperam, inclusive, na hora da inseminação, na hora da penetração do espermatozoide no óvulo. E a gente se lembra do livro Missionários à Luz, no caso de reencarnação de Sigismundo, que o mentor Alexandre, ele dirige o espermatozoide que seria necessária a formação do corpo de Sigismundo. Então, vejam, existe realmente a ação do mundo espiritual. É muito bonito pensar nisso. Você usou uma expressão muito interessante agora, que o governador é o modelo e guia ali de nosso lar. Ele é a autoridade moral ali, né? Ele tem autoridade para isso. Ele é o representante do Cristo naquela colônia. Isso, exatamente. Capacitado para isso, né? De tomar esse tipo de decisão em que determina, nesse caso, porque, do ponto de vista humano, existe o automatismo biológico das células também. Então, às vezes, precisa ter a interferência para direcionar, a depender da necessidade ou do mérito do reencarnante. É muito importante citar isso. Não existe ocorrência ao acaso, Américo. Sempre há os méritos e os deméritos influindo em tudo isso. Sempre. Então, a dica é trabalhar no bem sempre. Ou lá, ou cá,
trabalhar no bem, que é para garantir a assistência quando a gente precisar, né? É isso mesmo. Muito bem. E o diálogo entre esses amigos reunidos aqui na casa de Dona Laura, a mãe do Lísias, lembrando essa ocorrência aqui do capítulo, ela vai dizer, né, que contava naturalmente com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos eles educados nas luzes do Evangelho, como está no texto originalmente aqui. E ainda que velhas fraquezas subam à tona em nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Então, na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Por causa das bagagens anteriores, por causa do esquecimento, e o ministro, de uma certa forma, carinhosamente, arrebate. Não diga isso. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. O campo das ideias é igualmente campo de lutas. Isso seria armar o inimigo para que nos torturasse. E aqui tem uma frase, Américo, interessantíssima: toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre. Isso chama atenção. Você falou agora de pouco sobre trabalho, trabalha no bem, que você é a sua defesa. É isso mesmo. Toda luz que acendemos fica em nossa defesa. A gente vê bem isso, não nesse livro, quer dizer, vemos também na vinda da Laura para cá, mas tem o movimento contrário. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem o movimento contrário. 5 pessoas que viviam em nosso lar antes de encarnar, estavam morando no estado do Rio de Janeiro, ou na capital, ou em cidades do interior, iriam voltar à vida espiritual. É interessante porque o André Luiz acompanha uma equipe de resgate para a desencarnação. E as pessoas que são acompanhadas apresentam uma folha de méritos importantes, né? Então, eu até brincava, quando a gente fazia essa palestra antes da pandemia, a gente perguntava, começava a palestra aqui, quem é que tem plano de saúde? E algumas pessoas levantavam a mão, né? Aí eu perguntava, e funciona? Tem uns que funcionam, tem outros que não. E depois, até que dia ele funciona? Se funcionar, até que dia ele funciona? Até o sujeito morrer. Então, e depois da morte? Tem plano de saúde para depois da morte? Então... Isso dá título a um artigo, plano de saúde depois da morte. Exatamente. E os 5 que iam desencarnar tinham o plano de saúde para depois da morte, que se resume exatamente naquilo de bom que eles fizeram durante toda a sua vida. Então, quem quiser ter um bom plano de saúde após a morte, dá tempo de começar ainda e fazer alguma coisa. O resultado das obras, que coisa boa, né? Que coisa interessante. Diante dessas considerações e argumentos aqui do funcionário, do ministro, dos amigos que ali estavam, ela se dirige à Genésio e fala: puxa, estou convencida agora que sua visita foi providencial. Realmente, eu precisava levantar energias, faltava-me esse chamado, essa exortação. Nossa zona mental é um campo de batalha incessante. E aqui tem uma frase de Genésio também, acrescentada ao diálogo. Eu achei muito marcante esta observação. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia, Américo, isso é muito forte, cada ideia é como se for uma entidade à parte. Ela pode nos aprisionar, nos libertar, nos ajudar, nos atrapalhar. Cada ideia, que ideia temos guardado? Fiquei em dúvida se colocava uma ilustração para essa frase, mas ela precisa do contexto, aí fica um contexto grande, né? Sozinha não dá para entender, né? Mas veja só, cada parte dá um contexto, não é? Cada ideia dá um contexto, e, portanto, no nosso mundo, aquele monte de ideias que a gente tem é como se for uma entidade à parte, a gente pode ir por um caminho ou por outro, né? É muito interessante, isso é realmente profundo, mereceria maiores estudos e reflexões de todos nós. Então, nós temos aqui nesse capítulo um esboço, um estudo de um espírito, Dona Laura, no caso, mãe de Lísias, que inclusive acolheu André Luiz na sua própria casa para ampará-lo, substituiu o
papel de mãe, da mãe de André, que ficava numa colônia superior, e ela agora está retornando à Terra com extraordinários créditos espirituais. É isso que nós estamos vendo nesse capítulo, onde foi citado aqui a sua preocupação com o fator do sangue, o esquecimento do passado, mas o mérito que ela adquiriu em nosso lar é grande. Até que o próprio governador, como o Américo citou, determinou medidas diretas. Então, o Genésio vai dizer para ela, vai reforçar para ela, não se preocupe, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem ao seu bem-estar. Você citou aí, Américo, o plano de saúde depois da morte, mas a Laura já vem com o plano de saúde do plano espiritual aqui. É interessante isso, Nelson, porque para quem trabalha em centro espírita que atende as regiões pobres aqui de uma cidade, né, a gente às vezes não entende como é que pessoas que moram em barracos, muito mal construídos, com um grau de umidade tão grande, e vivem lá sem plano de saúde nenhum. Anos e anos, senhoras com 80, 90 anos, estão firmes lá. E como é que funciona se eles não têm plano de saúde? Então, tem um esquema. As pessoas que precisam passar por essa experiência são auxiliadas exatamente pelos espíritos que nos acompanham. É a única explicação, porque a pessoa não tem recurso nenhum, não tem nem direito ao SUS, às vezes porque não tem próximo da casa dela, mora no mar, mora distante. Então, não tem jeito. A gente tem que acreditar mesmo que os espíritos cuidam daqueles que não têm condições. Américo, você citou aí a própria cidade de São Paulo, com as suas favelas e famílias inteiras sem qualquer condição de dignidade. Quando a gente passa aí pela Marginal Tietê, indo a São Paulo, a gente vê ali à margem da própria Marginal aqueles casebres miseráveis, abandonados, sem qualquer condição de higiene, de dignidade realmente, e ali moram famílias, senhoras, senhores, idosos, homens maduros, desempregados, crianças desnutridas, e vivem. Então, realmente, essas criaturas são amparadas diretamente por espíritos, porque não tem outra explicação para isso. Como é que eles matam a própria fome, muitas vezes, né? Outro dia, eu não vou me lembrar a fonte disso, não vou me lembrar onde eu li isso, mas eu li recentemente aqui com a Neuza que, quando a fome apertava demais, os espíritos colocavam na água o que a pessoa precisava para abastecer energeticamente o corpo. Mas então, a propósito disso que você falou, Orson, de que os espíritos colocam substâncias na água, né? Às vezes na água da sopa, né? Às vezes é uma sopa simplesinha, ralinha, mas os espíritos colocam lá coisas importantes para a manutenção da vida e da saúde. Mas o Chico Xavier esteve, logo depois da morte de Maria João de Deus, sua mãe biológica, ele ficou quase 2 anos com uma madrasta, que era a madrinha dele, Dona Rita de Cássia. E ele, como era muito diferente, falava umas coisas estranhas, né? A madrasta achava que ele era incorporado pelo demônio, né? Porque ele falava umas coisas estranhas, né? Então não permitia, às vezes, que ele almoçasse. Então ele ficava nas redondezas. E os espíritos estavam muito preocupados, porque o Chico teve um planejamento detalhado para reencarnar. Por quê? Porque envolvia uma série de tarefas que eram importantíssimas, né? Então, ele ficava lá no campo e um cachorro, do nada, aparecia com um jatobá. O jatobá é uma fruta esquisita, porque tem aqueles que amam de paixão e aqueles que detestam. Não tem meio termo. Ou gosta ou não gosta. E diz que aparecia o cachorro do nada com um jatobá na boca. E aí o garoto tinha 5 para 6 anos, não tinha força para quebrar a casca do jatobá, que é muito dura. Isso. E a mandíbula do cachorro era forte o suficiente para fazer isso. Então, o próprio cachorro mordia o jatobá se abria, ele deixava no pé do garoto. Nossa. Só quando ele começava a comer é que ele ia embora. Quem conta isso é o Carlos Bacelli, num livro que ele editou para comemorar os 100 anos do nascimento de Francisco Cândido Xavier. Então,
Isso aconteceu em 2010. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, e o Bacelli conta essa história. Essa história eu não tinha ouvido em lugar nenhum. Eu achei fantástico, porque olha só a preocupação dos espíritos com o Chico. E não foi uma vez só, não. Segundo o Bacelli, isso aconteceu várias vezes. O jatobá foi utilizado para alimentar o Chico. A gente vai colocar a foto do jatobá aí para a turma ver. E no caso, Américo, o cachorro também levado pelos espíritos, né? Isso, levado por aqueles seres que cuidam da natureza, dos É animais. isso, O exatamente. cachorro levou lá o mantimento. Pois é, você está citando aí uma fruta e um animal, um cachorro que está fazendo a sua evolução anímica. E você citou também que a reencarnação de Chico foi minuciosamente detalhada, considerando a tarefa que o espírito trouxe e que cumpriu de maneira brilhante. E aqui nós estamos vendo o retorno de um espírito equilibrado, com uma família harmoniosa, voltando ao planeta, preocupado com as questões já citadas e sendo aconselhada por um dos ministros do nosso lar. E aqui com a vantagem, Américo, de que o esposo, que está encarnado já, está criança no mundo material, também um espírito equilibrado, e os 3 filhos que permanecem em nosso lar para ampará-la. E isso, ela diz então que tem razão. Eu cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês, que inclui a família que fica no plano espiritual, inclui os amigos de nosso lar, e lhe dá realmente esperança, que era o que ela precisava ouvir. O próprio Lísias comenta: minha mãe estava precisando esquecer as preocupações. Afinal de contas, não ficaremos aqui dormindo. Essa informação do Lísias é importantíssima, porque em capítulos anteriores nós dissemos que o Lísias estava noivo de Lacínia, e ele previa um reencarne dele dali a 30 anos. Então, veja, a Laura vai reencarnar, vai encontrar o senhor Ricardo, eles vão casar, lá na vida adulta, eles vão ter filhos e o Lísias vai nascer. Enquanto ele está lá, ele vai ajudar nesse processo, né? É muito interessante, por exemplo, o que os espíritos fazem para aproximar os casais. É muito curioso, né? Então, de repente, no escurinho do cinema, ou na lanchonete do bairro, ou na Praça da Matriz, você cruza com um olhar e fala assim: é com esse que eu vou casar, ou é com essa que eu vou casar. Tem vários exemplos desse tipo. Minha mãe é uma delas. Quando viu meu pai, 10 anos mais velho do que ela, ele subindo uma escada, ela olhou para as pernas dele, ele era muito alto, ela tinha 10 anos menos, ela era jovem ainda, olhou para ele: eu vou casar com esse moço. E casou. Esse detalhe também é previsto no planejamento reencarnatório, embora ele possa ter alterado aqui por circunstâncias Claro, variadas, mas ele é previsto, né? previsto. Ele é previsto. Então, veja, nós estamos falando aqui das questões. Você citou o jatobá aí e o cachorro para o Chico, e aqui nós estamos falando da Dona Laura, e aqui adentramos uma outra área do planejamento também do casamento, no caso aqui deles está previsto realmente. Então, são detalhes do planejamento reencarnatório, que é um assunto fenomenal esse, é um assunto Fenomenal. fantástico, né? Aliás, conheço um sujeito que faz uma palestra sensacional E eu sobre adoro fazer aquela palestra. planejamento reencarnatório. Quando eu voltar no presencial, acho que vai ser o primeiro tema que eu vou querer abordar. Já está convidado para vir aqui no Mãos Unidas fazer exatamente essa. Até porque, Américo, até porque a Covid abriu uma nova perspectiva de planejamento reencarnatório agora, né? É muito interessante. Deixamos aqui a pergunta no ar para os nossos telespectadores. E daí, a Covid é planejada ou não? É uma pergunta que fica no ar para o telespectador pensar. Depois, quando estivermos no presencial, vamos levantar essa questão. Muito bem, Américo. E então, quando a conversa seguiu o seu curso aí, quando todos já estavam se despedindo, a Laura dirige-se a André e o convida para uma reunião na noite seguinte, dizendo que faria uma reunião íntima e que o Ministério da Comunicação prometeu a visita do esposo, que já está reencarnado.
É interessante. O Ricardo vai aparecer lá na casa dela, reencarnado. O curioso é que ele está criança e vai aparecer adulto lá. Interessante. É isso que é mais curioso ainda, porque ele está criança, né? E será trazido pelos amigos espirituais, como está dizendo aqui, embora se encontre nos vasos físicos, Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. E além disso, amanhã eu vou me despedir. Olha aí, América, no mundo espiritual dá para se despedir assim, com Tá vendo? serenidade, não é que nem aqui que às vezes é É, brusco, né? é complicado. É. Mas veja, teve gente que chora também. Tem gente que chora lá na vida espiritual também, porque a pessoa vai ficar distante um certo tempo. É claro que quem está na vida espiritual, se comportar adequadamente, pode fazer visitas a quem está encarnado. Por exemplo, nas festas de aniversário, nas comemorações do Natal, do Ano Novo. Às vezes a gente recebe a visita de parentes que estão desencarnados nessas horas. E durante o sono, pode ser qualquer dia, né? Durante o sono a gente encontra, mas não lembra nada. Por exemplo, eu tenho notícias que de vez em quando eu converso com meu pai, mas eu não lembro absolutamente nada, nadinha de nada, mas nem isso aqui, ó, nem um saláriozinho pequeno, assim, nada disso. Que coisa, mas vai saber a razão, né? Vai saber a razão. Bom, Américo, a Laura recomenda a André que não falte, que ele não deixe de ir. E André, naturalmente, agradeceu, é o último parágrafo do capítulo aqui, esforçando-se por ocultar as lágrimas das saudades que já lhe despontavam no coração. Afinal de contas, os dois cultivaram um grande afeto durante essa permanência de André na convivência com Dona Laura, onde inclusive se hospedou, acolhido maternalmente por ela. Américo, na próxima semana nós vamos conhecer o relato dessa reunião. O capítulo 48 se chama Culto Culto Familiar. familiar. Naturalmente, teremos alguns ensinos de profundidade também nesse próximo capítulo, número 48. Sem dúvida. Estamos a postos, vamos lá. Então, a vocês, a nossa gratidão, o nosso abraço e até a próxima semana. Até lá. Até a próxima.